Oi meninas, vamos falar do melasma, que é uma afecção que afeta muita gente e infelizmente está cada vez mais comum, principalmente nas mulheres. É importante ressaltar que o melasma não é uma coisa que você ganha do dia para a noite. Geralmente é consequência do acúmulo do sol por longo de toda a sua vida. Às vezes aparece em um determinado momento que você já está adulta, mas é consequência de uma infância inteira sem cuidados. Principalmente as meninas da minha geração, que quando éramos crianças nem existia filtro solar. Tudo que a gente queria era se bronzear e ficar pretinha. Fazíamos verdadeiras loucuras para pegar um bom bronzeado. Ninguém sabia o que era melasma e não estava nem aí com as queimaduras. Enfim, hoje já se tem mais consciência, hoje tem filtros solares, as mães passam filtro em suas filhas, é bem diferente. Mas para quem é da minha geração, na faixa dos 50 anos, abusou muito do sol. E infelizmente as consequências vêm com o tempo. Bom, melasma, para quem não sabe, é aquelas manchas acastanhadas, né, que é diferente do tom da pele. Geralmente aqui na face, né, faz o formato de borboleta, tem na testa também, no buço, e é muito comum. E infelizmente está cada vez mais comum entre as mulheres. Bom, a má notícia é que o melasma não tem cura. A boa notícia é que tem como controlar e ficar simplesmente imperceptível. Eu, meninas, tenho melasma. Ah, Gisele, não acredito. Tenho. E às vezes eu até esqueço que eu tenho melasma, mas se eu abusar um pouquinho, fazer algum procedimento que não deve, ele dá o ar da graça e me lembra, olha, tô aqui. Então, realmente, se eu acionar e não cuidar, ele aparece, tá? Vamos lá. Qual que é a primeira causa do melasma? Raios solares. Quando eu falo raios solares, independente se tem sol ou não, tá? Você está exposta aos raios solares, mesmo no dia nublado, você tem que se proteger com filtro solar. Então, o primeiro cuidado para todas, né? Mas principalmente para quem tem melasma, é o uso do filtro solar de forma sistemática, ou seja, você vai passar de manhã e vai reaplicar durante o dia, pelo menos umas 2 vezes ao dia. Daí tem os filtros compactos, em formato de pó compacto, que daí fica muito fácil de reaplicar. Mas tem que ter esse cuidado a mais, tá? Porque mesmo em dias nublados, os raios UVA, principalmente, eles estão presentes. E os raios UVA é o principal fator de envelhecimento cutâneo também. Tá? Então é importante que o filtro seja um filtro de boa qualidade, que tenha o FPS, pelo menos 30, e que tenha o PPD. No caso, o PPD normalmente é 1/3 do FPS. Então, se o FPS é 30, normalmente o PPD é número 10. Então, o FPS vai te proteger dos raios UVB e o PPD vai te proteger dos raios UVA, tá? Ok. Uso o filtro solar bonitinho, mesmo assim vou pra praia, com boné, fico embaixo do guarda-sol e o melasma aparece, fica mais forte. O que é isso? Infravermelho. Calor. A partir do momento que sentir o calor, vai acionar o melanócito, que é uma célula de defesa da pele, e escurecer ainda mais o melasma. Então, Gisele, como que a gente faz? Infelizmente, se você não tiver com o melasma controlado e não quiser que ele fique reforçado, você tem que evitar o calor. Tem que evitar de se expor ao sol e evitar o calor. E quando a gente fala em evitar o calor, não estou falando só do calor do sol. Aí estamos falando do secador de cabelo, do ferro de passar roupa, de um banho quente, sauna, forno, fogão, tudo isso. O calor, se você sentir, até os fogachos aciona o melanócito. Tá, e como é que faz? Bom, uma diquinha que eu costumo dar é você carregar consigo uma água termal geladinha, sabe? Você compra em latinha na farmácia, guarda na geladeira, toda vez que sentir calor, se for o caso, né? Se você morar numa cidade quente, tem situações que você não tem controle, espirra uma aguinha gelada, é uma forma de você dar uma driblada, uma enganada no melanócito, né? Pode ajudar. Tá, então, filtro solar. O filtro solar de preferência com cor, tá? Porque o pigmento, queira ou não, ele forma uma capa de proteção na pele. O ideal é que você esconda a mancha ao ponto que você não veja no espelho. Ela tá protegida. Porque daí nós estamos falando só dos raios solares fora de casa. Também dentro de casa, as luzes visíveis dentro dos ambientes, o calor das lâmpadas também mancham.
tá? Então, daí o pigmento, então às vezes você passa o filtro e depois a base ou um filtro com cor, ele é muito bem-vindo, principalmente para quem tem melasma, tá? Então, falamos do filtro solar, falamos do refrescar, né, com água fria. Ok, só isso, Gisele? Não, tá? Tem fatores internos. Se você tá estressada, por exemplo, você passar por um período de estresse, quem tem melasma sabe. Normalmente, o melasma aparece mais forte quando você passa por períodos de estresse. Por quê? Porque numa fase que você está num estresse crônico, você eleva o cortisol e deixa todo o organismo em estado de alerta. E daí os melanócitos também entram em ação e querem te defender, fica tudo maluquinho. Se você estiver num processo de inflamação sistêmica, né, com vários desconfortos, isso também pode desequilibrar todo o teu organismo, desequilibrar a parte hormonal e trazer problemas também. Pode ser uma das possíveis causas do melasma. Por isso que a gente fala que a causa do melasma são multifatoriais, são multifatores. Muita gente acha que basta um produto de passar na pele para tratar o melasma e querem qual é o produto, querem saber quem é, ficam trocando figurinhas, né? Querendo saber qual é o melhor produto para o melasma. Gente, não é por aí. Muito pelo contrário, tem muito produto que é comercializado, indicado inclusive por profissionais, que acabam piorando o melasma. Melhora no primeiro instante, porém você entra naquele temido efeito rebote e piora com o tempo. Então, com melasma, você tem que, como dizem os italianos, mais pianinho, devagar e sempre, constante. Você não vai conseguir resultados imediatos. Aliás, eu tenho muito receio de procedimentos que dão resultados muito rápidos, porque normalmente eles têm efeito rebote, tá? É muito fácil, na verdade, a gente fazer um procedimento que dê um antes e depois, assim, excepcional. O problema é depois de 3, 4 meses, como é que vai estar essa pele, tá? Quem entende um pouquinho mais de fisiologia, entende como funciona o melasma, não é por aí. O melasma, inclusive, você deve evitar qualquer procedimento inflamatório, ou seja, qualquer procedimento que deixa a pele vermelha, como microagulhamento, radiofrequência, porque também esquenta, laser, peelings. Então, qualquer procedimento que deixe a pele vermelha, ou seja, que inflama, não é recomendável para a pele, para tratar o melasma, para a pele com melasma. Por quê? Porque melasma é uma inflamação. E se não se trata a inflamação com mais inflamação, senão você acaba piorando o quadro. Então, às vezes, você consegue até um resultado imediato fantástico, porém, daqui 3, 4 meses, o melasma volta com mais força. É o que a gente fala, que o melasma gosta de apanhar. Quanto mais ele apanha, mais ele aparece. Então, não é por aí. O tratamento deve tratar de forma multifatorial, analisar a pessoa de forma integrativa, né, com relação à saúde e tudo mais. Se a pessoa está estressada, sim, tem que entrar com ativos fitoterápicos, adaptogênicos, que adaptam o hormônio. Tem que ver essa questão do intestino, que se não está com desbiose. Tudo, absolutamente tudo pode influenciar, tá? Sim. Entra com produtos tópicos também? Sim, mas hoje em dia existem produtos mais inteligentes, tá? Que não procuram só afinar a pele, muito pelo contrário. Ativos que atuam nas mais diversas camadas da pele de forma a tratar vários tipos de manchas. Que uma coisa é mancha de hiperpigmentação pós-inflamatória, por exemplo, como uma mancha de acne. Outra coisa é melasma. São coisas distintas e o tratamento é distinto. Totalmente distinto, por sinal. Tá? E tem muito profissional que trata mancha de acne igual trata melasma. E daí que tá o erro. E daí que vocês entram num ciclo vicioso sem fim. Trata o melasma, clareia, para um pouquinho, piora. Volta a tratar, e assim entra, e só que vai afinando a pele, deixando a pele mais vulnerável, mais sensível, e de repente tá trazendo outros problemas, né? Começa a rosácea, aparece mais rugas, linhas de expressão, tudo por conta, às vezes, de um tratamento errado do melasma. Tá? Então, o melasma tem que ter paciência, tem que ter continuidade, não é afinando a pele, muito pelo contrário. A gente precisa melhorar a qualidade do colágeno da pele, para que a pele se defenda sozinha, para que o melanócito fique mais calminho, para que ele não reaja a qualquer estímulo. Então, a gente tem que melhorar a resistência da pele, não afinar.
tá? É todo um cuidado. Melasma é uma afecção que eu trato muito à distância com excelentes resultados. Por quê? Porque eu tenho o recurso dos nutracêuticos, onde me possibilita que eu trate de dentro para fora. Aí eu posso diminuir a reação exacerbada ao melanócito, melhorar a resistência da pele. Existem tantos ativos, mas tantos, e dá para ir trocando, né, ao longo do tratamento, até para você manter, porque é necessário, no caso do melasma, ter uma manutenção, tá? E como eu falei, reforçando, o melasma não tem cura, tem controle. Então a gente tem que estar sempre controlando. Vai chegar um ponto que o melasma vai ficar imperceptível, mas não pode esquecer. Então eu, por exemplo, o que eu faço? Agora já é hora de eu começar a tomar meus nutracêuticos para aumentar a resistência da minha pele, para eu enfrentar o verão. 3 meses antes eu já começo a tomar ativos pensando no verão, para evitar que o melasma volte, tá? Então a gente tem que ter um certo cuidado, assim, e tem que ser com nutracêuticos, tá? E tem que ser, não é uma fórmula pronta, cada caso é um caso e precisa analisar de forma individual e personalizada. Então, se você tem melasma, dá uma olhadinha no post fixado do feed, que tem vários depoimentos, você vai encontrar um ou outro ali, aliás, vários, né, de melasma, para você ficar mais confiante. E faça o tratamento comigo, mesmo à distância, porque, aliás, no caso do melasma, é à distância, onde eu vou te indicar tanto os nutracêuticos orais quanto o skincare tópico. Vou te dar todas as dicas para que você, de fato, e até que enfim, né, controlar o melasma. Combinado? Beijinhos.